Olá, estamos aqui de volta para a segunda temporada da série Perguntas de Mike. Sejam bem-vindos às novas aventuras dessa mente curiosa e disposta a aprender mais dessas verdades tão importantes para a nossa vida e que estão na Palavra de Deus, a Bíblia. Episódio de hoje: o maior evento da história. Mãe, Deus nos deu muitas promessas da segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus também disse que voltaria para os discípulos, e sei que uma das suas mais famosas declarações se encontra no livro de João, e eu sei de cor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, ele quer nos salvar e nos levar para morar com ele. Em Hebreus também diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Me lembrei que os anjos também prometeram que Jesus viria de novo quando falaram. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Sim, algumas delas foram dadas antes mesmo de Jesus ter vindo pela primeira vez. Lembra-se de Enoque, no Antigo Testamento? Eu me lembro, Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo. Mas como Enoque não chegou a morrer, ele ainda está vivo. Suponho que isso o torne o homem que já viveu por mais tempo. Bem, quando Enoque estava pregando na terra, um bom tempo antes de ser levado para morar com Deus, ele falou da segunda vinda de Jesus. Nós encontramos o que ele disse na Bíblia, no livro de Judas. Diz assim: foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar a todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todos os males que praticaram e por causa de todas as terríveis palavras que estes pecadores e incrédulos disseram contra Deus. Quem mais falou na Bíblia sobre a vinda de Jesus? Todos esperavam e ainda esperam muito por isso, e nós também. Paulo também falou sobre a vinda de Jesus. Ele disse: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. É muito lindo esse verso. E a segunda parte é ainda mais emocionante. Diz assim: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos com Cristo assim para sempre, juntinhos, nós e eles. Mas o Espírito Santo lhe mostrou ainda outros detalhes. A descrição de Paulo é especialmente confortadora para aqueles que perderam alguém a quem amavam. Ele não queria que os cristãos ficassem tristes ou preocupados por causa da morte de seus queridos, e assim descreveu exatamente o que acontecerá quando Jesus voltar, e falou que nós usássemos essas palavras para consolarmos uns aos outros. Eu me lembro de quando a Bisa morreu e o pastor leu esses versos. Eu me senti melhor. Eu também me senti muito melhor. Você sabe quem mais falava sobre a segunda vinda de Jesus na Bíblia? João, claro. Ele escreveu Apocalipse. Ele foi um dos melhores amigos de Jesus. João sentiu saudade quando ele voltou para o céu. Queria muito ver Jesus de novo. E terminou o Apocalipse falando da segunda vinda de Jesus. Aquele que dá testemunho de tudo diz: certamente venho logo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Todos nós que amamos a Jesus ficaremos encantados em vê-lo. Ficaremos ainda mais felizes por ir morar com ele e não termos que lidar mais com essas coisas tristes que acontecem aqui na terra. Lembra que eu estava preocupado com o que aconteceria antes da volta de Jesus e nós conversamos e fiquei mais tranquilo? Foi verdade. Você estava muito preocupado. A Bíblia nos relata claramente que muitos dos sinais de que Jesus voltaria logo seriam amedrontadores para algumas pessoas. Você leu Mateus 24 aquele dia. Lembra que Jesus falou de terremotos? Lembro sim. Estudamos isso em geografia. A professora falou que um dos piores terremotos que o mundo já sofreu foi em 1755. Esse terremoto foi em Lisboa, que fica em Portugal. Sabia que o pior lugar de um terremoto é chamado o epicentro? O epicentro desse terremoto foi lá, mas ele sacudiu muitos países na Europa e na África. Foi sentido até na América, Groenlândia e Índias Ocidentais. Na verdade, a Terra tremeu tanto que o abalo pôde ser sentido por mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Em Cádiz, na Espanha, um maremoto causado pelo tremor da Terra chegou a 20 metros de altura. Pior ainda, durante o terremoto, a água do mar se retirou, deixando à vista uma porção de terra que antes era coberta pela água. Exatamente como acontece antes de um tsunami. As pessoas correram ao porto para ver o que acontecia. E quando o maremoto com ondas de 20 metros chegou, todos se afogaram. A professora diz que umas 90 mil pessoas morreram por causa desse terremoto. Jesus predisse outros sinais além de terremotos, para nos avisar que ele voltaria outra vez. Lembra? Já estudamos sobre isso. Ele disse que o sol escureceria e a lua também, e que as estrelas cairiam do céu. Esse dia foi chamado de o dia escuro. Foi um acontecimento tenebroso. E muitas pessoas também ficaram com muito medo. Algum tempo depois aconteceu a queda das estrelas. Ele disse que seria como nos dias de Noé, quando as coisas andavam tão feias que Deus teve que destruir a terra. As coisas ficarão muito feias novamente. Antes de Jesus voltar, haverá muitas pessoas que não amam a Jesus e não se importam com os sentimentos dele, e não obedecem suas leis. Fico pensando, sempre que as pessoas desrespeitam as leis de Deus, outras pessoas sofrem. Mas por que precisa ser assim? A Bíblia diz exatamente o que vai acontecer. Ele vai voltar. É verdade. Mas você se lembra da história do menino Jesus nascendo em Belém? Pois é. Naquele tempo as pessoas também esperavam que Jesus viesse. Mas só umas poucas pessoas estavam realmente preparadas para vê-lo. Apesar de tantas profecias descrevendo detalhes da sua vinda, poucas pessoas perceberam que ele havia chegado mesmo. Será assim antes de Jesus vir a segunda vez. Sabemos que ele virá, porque ele nos fez a promessa na Bíblia, e sabemos as coisas que acontecerão antes que ele volte, mas muitas pessoas não estão se preparando para encontrá-lo. Em Apocalipse 6, João diz assim: E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? À meia-noite, na hora mais escura da terra, Deus manifestará seu poder ao libertar seu povo. Em sua vinda, grande desespero atinge aqueles que se recusaram a reconhecer Jesus como Salvador e Senhor e rejeitaram as exigências de sua lei durante a existência. Nada torna tão claro aos transgressores sua culpa quanto aquela voz que tão paciente insistiu: Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer? A despeito do caos que está se manifestando no mundo físico, o povo de Deus toma coragem quando vê o sinal do Filho do Homem.
Enquanto ele desce sobre as nuvens do céu, todos os olhos veem o príncipe da vida. Nessa oportunidade ele vem, não como homem de dores, mas como vitorioso conquistador que reclama o que é seu. Em lugar de coroas de espinhos, sua cabeça sustenta uma gloriosa coroa, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a alegria daqueles que durante muito tempo aguardavam esse dia é maior que o desespero dos ímpios. A vinda do Redentor traz a seu glorioso final a história do povo de Deus. É este o seu momento de libertação. Com vibrante adoração eles exclamam: Eis que esse é o nosso Deus, em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. À medida que Jesus se aproxima, chama seus santos adormecidos de suas sepulturas e comissiona os anjos a reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Em todo o mundo, os justos mortos ouvem a sua voz e se erguem de seus sepulcros. Que momento feliz! Então os justos vivos são transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Glorificados e sendo agora portadores da imortalidade, junto com os justos ressuscitados, são os santos erguidos aos ares, para o encontro com seu Senhor, com o qual permanecerão para sempre. A segunda vinda acha-se intimamente vinculada à primeira vinda de Cristo. Se ele não houvesse vindo pela primeira vez e obtido vitória decisiva sobre o pecado, não haveria razão para crer que algum dia voltará e para fim ao domínio do mal sobre este mundo, restaurando a perfeição original. Uma vez, porém, que ele apareceu para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Temos também razões para crer que ele aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. The events of today are unheard of. As the rivers and streams are approaching flood stage, thousands are still without power following the horrific tornadoes. 3 twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. I have never before seen such horrific weather. I advise you to take cover immediately. Como posso saber se vou ver Jesus voltar? Se eu estiver vivo, é claro. Vai ver sim. João escreveu: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram.
E Cristo mencionou a reação dos ímpios. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Meu colega de classe me disse que Jesus iria voltar, mas a gente não iria ver e que poderia voltar até como um mendigo. E se a gente não ajudasse, poderia ser Jesus e perderíamos o céu. Isso não combina com o que a Bíblia diz, não é, mamãe? Alguns têm entendido que a comparação feita por Paulo da vinda de Cristo como a chegada de um ladrão deva significar que ele retornará de alguma forma secreta e invisível. Entretanto, tal modo de ver as coisas contradiz o que a Bíblia fala sobre Cristo retornando em glória e esplendor à vista de todos. O ponto destacado por Paulo não é uma vinda secreta de Cristo, e sim o fato de que, para os que possuem uma mente concentrada nas coisas materiais, a sua volta será tão inesperada quanto o aparecimento de um ladrão. A vinda de Cristo não será uma experiência interior, invisível, mas um real encontro com sua pessoa visível. Não deixando qualquer terreno à dúvida quanto à visibilidade de seu retorno, Jesus advertiu seus discípulos contra o risco de imaginarem um retorno secreto, ao comparar sua volta com a luminosidade e visibilidade do relâmpago. A Escritura declara positivamente que tanto os justos quanto os ímpios testemunharão simultaneamente sua vinda. O retorno audível. A Bíblia afirma que sua vinda também se caracterizará por sons muito audíveis. Portanto, o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O grande som de trombetas acompanhará a reunião do seu povo. Não há nada de secreto aqui. Retorno glorioso. Ao Cristo retornar, vem ele como um conquistador, com poder e na glória de seu Pai, com seus anjos. O apóstolo João retrata a glória do retorno de Cristo de modo muito mais dramático. Ele traça o quadro de Cristo cavalgando um cavalo branco e conduzindo inumeráveis exércitos celestiais. O esplendor sobrenatural de Cristo glorificado é evidente. Retorno súbito e inesperado. Os que creem em Cristo, tendo almejado e aguardado por tanto tempo o retorno de seu Senhor, saberão quando ele se aproximar. Mas em relação aos habitantes da terra em geral, o apóstolo Paulo escreveu: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Cristo salientou o mesmo ponto ao comparar sua vinda com a inesperada destruição do mundo antes do dilúvio pelas águas. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Embora Noé tenha pregado durante tantos anos a respeito do dilúvio vindouro, a maioria das pessoas foi apanhada de surpresa pelo evento. Havia duas classes de pessoas sobre a terra. Uma cria nas palavras de Noé e assim entrou na arca e escapou da destruição. A outra, a imensa maioria, decidiu ficar ao lado de fora da arca e assim veio o dilúvio e os levou a todos. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pois Deus revelou sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar, pois Ele prometeu. Mas por que está demorando tanto? Quero que Ele venha bem rápido. É verdade, Jesus é muito amoroso e quer dar a chance para que todos se salvem. A Bíblia diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Contemplar Jesus, unir-se a Ele para sempre, a Ele que nos ama infinitamente mais do que podemos imaginar. Já pensou ver o fim de todo o sofrimento terrestre? Enquanto esperamos Jesus, vamos ser fiéis e bondosos e esperar para desfrutar da eternidade com os amigos e com nossa família e juntinho também com aqueles que dormiram no Senhor, porque eles vão ressuscitar. Não sabemos quando, mas sabemos que está próximo e um dia Ele virá. Puxa, já pensou morarmos todos juntinhos com ele? Sem mais choro, morte ou dor. Eu ficarei feliz ao vê-lo. Estou com saudade do meu melhor amigo. Realmente vai ser muito bom. E espero que tenha aprendido mais com Mike sobre o breve retorno de Jesus. Não esqueça que Ele te ama e vai voltar para te levar para casa. Próximo episódio, uma profecia no passado. Até lá!